Oi, como é que vão? Vamos dar continuidade à nossa leitura e estudo da obra de André Luiz, O Nosso Lar, psicografia do Chico Xavier, onde nós estamos nessa série de vídeos, lendo e comentando à luz da doutrina espírita do Evangelho de Jesus, esse autor espiritual que nos traz, através da psicografia do Chico, né, informações muito relevantes, informações para nossas reflexões nesta existência. Então, dando continuidade, lembrando que nós, no vídeo anterior, lemos até o primeiro capítulo tão somente, que era nas zonas inferiores, e agora nós vamos para o capítulo 2, que se denomina Clarência. O capítulo 1 termina com aquela observação ou chamando a nossa atenção, né, para que nós atentássemos, né, para a nossa existência aqui. Diz ele no final do capítulo 1: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. E continuando, então, na sequência do capítulo, André Luiz nos dá a conhecer que ele estava rodeado de todos os lados e gritos assim, desta forma, eram dirigidos a ele: suicida, suicida, criminoso, infame. Onde os sicários do coração empedernido, por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, imobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. E André continua: para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede, me escaldava. Comezinhos os fenômenos da existência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera a minha barba, a roupa começara a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que busca, infeliz? Aonde vai, suicida? Tais subjurgatórios incessantemente repetidas perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Estas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava-me o porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tiveram, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Seria, no curso destas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Para que a pecha de suicídio? Por que a pecha de suicídio quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional? Firme e resoluto, a princípio comecei por entregar-me a longos períodos de desânimos,
E longe de prosseguir na fortaleza moral por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Lembrem que ele dá-nos, no final do primeiro capítulo, né, a chamada de atenção, né, de que a verdade, quando nos atinge, às vezes aqui na Terra, muitos, aqueles que se dizem extremamente materialistas, ateus, pessoas inclusive de muitas crenças que não creem nestas coisas que possam se suceder a grande passagem desta vida para outra, né? Vão se surpreender com a verdade e a verdade vai levar de roldão. Nós não podemos, podemos até não querer crer, mas eu acho que a gente tem que alimentar em nosso espírito pelo menos o sentimento de dúvida, para a gente não atravessar como André Luiz atravessou a passagem do túmulo. Entretanto, continuando, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhido na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Da vida terrena, da nossa vida de encarnado, para a vida espiritual, do corpo perispiritual, não há grande transição. Né? A gente sabe que na natureza nada dá salto, nada se transforma abruptamente. Tudo tem uma sequência. Vejo que ainda na zona em que ele se encontra, nas zonas inferiores, né, as necessidades fisiológicas dele, tanto de alimentação e fome, como nós vamos ver na sequência, como o expelir dos excrementos do nosso organismo, continuam a existir. Castigava minha fome, todas as fibras e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair indefinidamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparava-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água a que eu me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelir-me para a frente. Muitas vezes suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava meu desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Reparem, meus queridos, que diante da penúria, do sofrimento imenso pelos anos de passagem, que nós vamos ver mais adiante quanto, que André Luiz sofreu, e ele talvez ainda na Terra muito descrente, ele como homem de ciência, da medicina, descrente das coisas do espírito, por não encontrar talvez no estudo da medicina a comprovação do espírito, do perispírito, da alma, e portanto ele não tinha esta crença na vida futura, na vida pós a vida terrena, mas diante do desespero começa ele a pensar, deve existir um Senhor da vida, fosse onde fosse. O sentimento
que está embutido em nós, na nossa consciência da divindade, permanece latente, mas diante da necessidade suprema, ela surge. E é ela que vai nos colocar, como nós vamos ver, no caminho da nossa recuperação. Essa ideia confortou-me, a de que deveria existir um autor da vida. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade do conforto místico, médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Impunha-se-me agora a atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltavam de todo, quando me sentia absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais, então, amargurosa emergência. Veja, o Senhor, o Supremo Autor da natureza, ele ainda não pronuncia o nome, ou a palavra Deus, mas ele fala de alguém supremo da natureza, algo que existe além do que ele próprio conhecia, ou do que ele próprio até das ideias que defendia. É aí que ele começa a ter o vislumbre do momento em que ele possa, na sua mente, descobrir-se e encontrar o caminho da sua recuperação. Quanto tempo durou essa rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todo o meu sentimento se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era eu igualmente filho de Deus? Filho de Deus. Aí ele pronuncia a palavra mágica. A prece, a oração, quando a gente faz com a sinceridade que aí está descrito com o que ele fez diante de tanto sofrer, é exatamente neste momento é que ele começa a vislumbrar o seu retorno à normalidade. Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor terra dos campos agrestes? Aqui acredito que talvez, em alguns momentos onde ele ouviu sobre Jesus, falar de que o Pai alimentava as aves que não plantavam, não colhia, das ervas do lírio que se vestia mais belo do que nas glórias de Salomão. Então, provavelmente da lembrança dele, ele começa a se sentir filho de Deus e necessita do amparo deste Pai amoroso e misericordioso. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus, um velhinho simpático que me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava. Mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu:
Chama-me Clarencio. Sou apenas o teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportar-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda inadiável obrigação. Vamos, sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza máxima possível. Então, nesse primeiro capítulo está descrito exatamente a continuidade das zonas inferiores em que ele se encontra, os suplícios que sofreu, a denominação de suicida, que nós vamos ter esclarecimento mais adiante, e ele se entregando à prece fervorosa, compreendendo então da sua pequenez diante das realidades eternas. É quando na oração, onde ele se coloca com todo o fervor, que ele vislumbra o socorro que nós vamos ver nunca lhe faltou, mas que ele não percebia. Vejam, meus queridos, que quando nós nos encontramos em desesperos supremos, a prece é o nosso maior recurso de socorro. Porque enquanto nós não nos colocarmos à disposição e o socorro está à nossa volta o tempo todo, nós muito provavelmente não perceberemos esse socorro. Mas ele está ali. Mas é preciso que a gente se coloque na receptividade do auxílio que nos é enviado pelo plano maior. Quando, numa situação semelhante à de André Luiz, muitos espíritos, em vez de se entregarem à oração, de se entregarem ao conforto da ideia de um pai amoroso, e se entregam à rebeldia, ao ódio, à raiva, né? Nós vamos ter, por experiências dentro de nossas instituições espíritas, em sessões mediúnicas de desobsessão, nós vamos encontrar aqueles espíritos, às vezes, perdidos nestas zonas inferiores, nessas zonas de trevas, de muito sofrimento, por não terem tido o reconhecimento da divina paternidade e, muito provavelmente, de se tornarem, em vez de humildes, mais orgulhosos, mais refratários, mais rebeldes, refratários à ajuda que a todos são enviadas. Só que quando a gente não vislumbra esse poder divino, fica difícil do próprio Deus nos auxiliar. Damos agora sequência ao segundo capítulo, né, que se chama A Oração Coletiva, e vamos ter alguns comentários em cima desta descrição de André Luiz na sua chegada em nosso lar. Embora transportado à maneira de ferido comum, descreve André Luiz, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas, tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silencioso. Aqui está um ponto que muitas pessoas, quando entram em contato com esta obra, e com revelações do plano espiritual, e por incrível que pareça, no nosso próprio meio espírita, pessoas que duvidam da existência no plano dos espíritos, essas construções físicas, né? Ele fala aqui em muro, vai falar mais adiante em prédios, edifícios, complexo hospitalar. E as pessoas não entendem isso e acham que isso é uma balela, é uma mentira, é uma ficção e é uma ilusão. Mas assim não é. Estes que assim pensam, eles desconhecem como a nós e os nossos cientistas
ainda desconhecemos as estruturas complexas de todo o universo, os padrões vibratórios de cada faixa onde se situam os planos mais densos da matéria e os mais sutis, que se interpõem uns aos outros, e tanto é assim que hoje os cientistas, os físicos, através de pesquisas, através de estudos, de fórmulas matemáticas, né, eles já aventam a possibilidade da existência de universos paralelos ao nosso próprio universo. Sem aí queremos constatar que eles estão descobrindo o plano espiritual. Não, ainda não chegamos a tanto. Mas esta conotação científica já serve para o nosso entendimento das possibilidades de existência em outros níveis vibracionais de matéria mais quintessenciada, possibilitando, dessa forma, a tangibilidade para o perispírito, nesse caso, de edifícios de prédio. Aliás, é interessante uma observação à parte, que no filme Nosso Lar, quem colocou ali, pela descrição dada por André Luiz, né, se alguém se lembra do filme, esse muro, né, na entrada de Nosso Lar, está bem compatível com essa descrição que ele faz, ok? Então, vamos continuar. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada e a meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício à feição de grande hospital terreno. Vejam que aí, além desse complexo hospitalar, né, desse edifício, nós ainda vamos ver outras referências similares a essas. Dois jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado do meu benfeitor. E quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadoso ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita, esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Aqui um breve comentário. Veja que André Luiz reconhece que os enfermeiros ali estão com alvéolo, linho, né? Ele identifica como sendo o linho. Aqui lembramos que na obra de Kardec, acho que está exatamente no livro dos médiuns, né? O Laboratório do Mundo Espiritual, onde ali a espiritualidade, e pela codificação de Kardec, é nos explicada, né, esta tangibilidade da matéria no plano do espírito e essas identificações de materiais que nós conseguimos fazer, ok? Então, no livro dos médiuns, no Laboratório do Mundo Espiritual, nós temos aí a comprovação do que André Luiz relata neste seu livro. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente imobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora essa luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fronte como se fora conhecido pessoal de longo tempo e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina nesse momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Veja, nosso lar é uma colônia muito próxima ainda aqui da crosta terrestre.
né? Tanto é que usufrui da mesma forma do calor vivificante do nosso próprio Sol. Aqui, entretanto, diz André Luiz, André Luiz não, o enfermeiro explicando. Aqui, entretanto, a nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadia o quarto, através das janelas, e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nulo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me, assim, ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Como sempre dissemos, esta leitura não pode ser tida como uma simples informação do que lá tem, e sim de situações que nós temos que nos melhorar aqui na Terra para adentrar ambientes mais sutis no plano dos espíritos. Vejam esta observação. Serviram-me caldo reconfortante, fluidos revivificadores, né? Então, assim, e nós vamos ver mais à frente em algum outro capítulo sobre os problemas da alimentação em nosso lar, que aqui nós, acostumados à matéria mais densa, necessitamos muitas vezes de uma alimentação mais pesada, mas que a gente possa aprender também a termos refeições mais frugais, mais leves, mais livres das toxinas animais, mais ponderadas, né? Nós que estamos aqui ainda habituados a churrascos, regados a bebidas alcoólicas, né? As grandes feijoadas, né? Ao excesso de comida gordurosa, super condimentadas, saibamos nós que se nós chegarmos do outro lado, a gente não vai ter a feijoada, não vamos ter, né? Para mim, os meus bolinhos de arroz, nós vamos ter caldos reconfortantes, frutas fluídicas, né? Imaginem esta nossa situação se nós não começarmos aqui hoje a nos habituarmos a uma refeição mais equilibrada, mais compatível com o nosso processo de evolução espiritual. Este é o atentai para as realidades que André Luiz nos dá, para que a realidade não nos encontre depois. Eu não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se era alimentação sedativa ou se era remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, a divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho de esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosas harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Empolgou-me ansiedade súbita. Aí André Luiz diz, não poderei acompanhar-vos? Está ainda fraco, esclareceu gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, aquela melodia renovava-me as energias
profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada cheia da claridade brilhante, pendiam delicadas e flores guirlandas, que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contudo, a custo, numerosas indagações que me fervilhavam na mente, notei que no fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica, obedecendo a processos adiantados de televisão. Nós sabemos que aqui na Terra, tudo que nós possuímos, tudo que nós temos, é cópia, ainda imperfeita, das coisas existentes no plano espiritual. E entendendo que nosso lar não é das esferas das mais elevadas. Então, veja que as referências a prédios, a equipamentos que nós aqui hoje conhecemos, né, é dado já por André Luiz. Uma outra curiosidade, esse livro é de 44, se eu não me engano, Assis Chateaubriand trouxe a TV Tupi, inaugurada aqui em 1950. Então essa obra já falava para nós, espíritas naquela ocasião, de um aparelho de televisão que aqui não era coisa muito conhecida. Tá? Surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado, em lugar de destaque, um ancião, coroado de luz, fixava o alto, em atitude de pressa, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através de audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul. Aqui nesse azul, o autor espiritual André Luiz faz uma nota de rodapé. Ele diz que esse coração azul é a imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes daquela colônia. Então, continuando aqui, voltando um trecho, quando as notas argentinas fizeram um delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores procedentes, talvez, de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixássemos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-lo nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos na fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam
o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, já não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia-me a alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novas gotas generosas do licor da esperança. Essa obra de André Luiz, no seu narrar, é quase que uma poesia em torno da vida, né? Por hoje já nos excedemos um pouco mais neste vídeo, um pouco mais de 30 minutos, e vamos encerrá-lo agora e darmos sequência, posteriormente, aos estudos dos próximos capítulos do livro Nosso Lar. Fiquem com Deus.